Senhoras e senhores, boa tarde. Queiram tomar os seus lugares e, por gentileza, manter os telefones celulares no modo silencioso. Informamos que um dos palestrantes fará sua apresentação em francês. Por essa razão, há rádios de tradução disponíveis na entrada da sala de sessões. Daremos início ao lançamento do Manual SEBAR, Fundamentos Básicos sobre Arbitragem. Compõe a mesa de honra o excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e suas senhorias os senhores doutora André Abud, presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, doutora Natália Lamas, diretora do Comitê Brasileiro de Arbitragem, doutor Jean-Pierre Ancel, presidente honorário da Corte de Cassação Francesa, Dr. Marcelo Huck, professor titular sênior e professor livre-docente de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, e a doutora Selma Lemes, coautora do projeto de lei Arbitragem, advogada e árbitra. Tem a palavra o doutor André Abud. Muito obrigado e muito boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o ministro Barroso por nos receber aqui hoje, todos os colegas de mesa e todos os presentes. É uma honra enorme para todos nós do Comitê Brasileiro de Arbitragem, o SEBAR, participar hoje desse evento no Supremo Tribunal Federal. Há 22 anos, o SEBAR tem por missão institucional promover o estudo, o desenvolvimento e a difusão da arbitragem e de outros métodos extrajudiciais de solução de disputas no Brasil. Nós temos a convicção, confirmada pela experiência brasileira e internacional, de que esses mecanismos são fundamentais para oferecer ao jurisdicionado alternativas para a solução eficiente e adequada para suas disputas ao lado da solução judicial. Nós temos a convicção de que esses métodos são uma página necessária do cardápio de opções do cidadão para a pacificação social com justiça. E essa convicção é partilhada pelo Estado brasileiro por meio, em primeiro lugar, da promessa constitucional de acesso à ordem jurídica justa e de inúmeras leis e políticas públicas de fomento ao uso desses mecanismos desde, ao menos, 1984. E essa convicção é partilhada, em especial, pelo Poder Judiciário, que até mesmo incluiu na sua estratégia nacional para o período de 2021 a 2026 o objetivo de estimular a comunidade a resolver seus conflitos sem necessidade de processo judicial, mediante conciliação, mediação e arbitragem. Para o SEBAR, ver sua missão institucional ecoar no judiciário brasileiro é motivo de grande alento e alegria. E isso pela óbvia importância que o judiciário tem para a preservação e consolidação da lei de arbitragem. Nem é preciso ser adepto do realismo jurídico, ministro Barroso, para reconhecer o caráter decisivo que a interpretação feita pelo judiciário tem para a própria definição da nossa lei arbitral. E com isso em mente, o SEBAR decidiu reunir um time de especialistas para produzir um guia com explicações breves e didáticas sobre os conceitos e regras essenciais da lei de arbitragem, voltado especialmente para magistrados e servidores do judiciário. Nós temos consciência de que os mais de 18 mil juízes em atuação no país enfrentam um número também grandioso e variado de questões técnicas, realidades e desafios. E de que demandas relacionadas à arbitragem são e devem ser parte rara do que eles são chamados a decidir, especialmente fora das capitais, que têm varas especializadas na matéria. Nós temos consciência ainda de que faz só 5 anos que o Ministério da Educação incluiu matérias relacionadas aos meios extrajudiciais de solução de conflitos entre as disciplinas obrigatórias nos cursos de graduação em Direito. Daí a ideia de escrever e publicar esse guia básico, que os senhores receberão ao fim do evento, e de disponibilizá-lo gratuitamente a todos os magistrados e servidores. O objetivo é contribuir com um meio de acesso rápido a explicações sobre conceitos técnicos da arbitragem. É com muito orgulho que fazemos o lançamento dele hoje e anunciamos que, por ação e iniciativa do ministro Barroso,
esse guia será compartilhado pelos canais próprios com todos os integrantes do Judiciário interessados. Eu queria, então, expressar, em nome de todos os estudiosos e profissionais da arbitragem no Brasil, nosso profundo agradecimento ao ministro Barroso pela parceria, iniciativa e por nos receber aqui no lançamento desse projeto. O contínuo apoio à arbitragem do presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça tem enorme relevância prática e também simbólica, transmitindo aos agentes econômicos dentro e fora do país a mensagem de que o Brasil é território seguro para sediar arbitragens. Não só porque temos uma lei moderna e inspirada na lei modelo da ONU, como também porque ela é aplicada correta e tecnicamente por nossos juízes, segundo os padrões internacionais. Eu queria agradecer também aos autores do guia do SEBAR, muitos dos quais estão presentes para o lançamento aqui hoje, às coordenadoras desse projeto, Fabiana Leite, Natália Lamas e Vera Barros. E para marcar esse lançamento no Supremo Tribunal Federal, nada melhor que um evento acadêmico como é do DNA do SEBAR, com um painel especialíssimo sobre a importância do judiciário para o desenvolvimento da arbitragem. E especialíssimo porque a gente conta não apenas com a presença de dois dos maiores e mais experientes professores brasileiros na área, Dr. Selma Lemes e Marcelo Huck, como o Dr. Jean-Pierre Ancel, presidente honorário da primeira Câmara da Corte de Cassação, equivalente à nossa Suprema Corte. Aliás, caso os senhores não saibam, também um pintor reconhecido em toda a França. Muito obrigado, ministro Barroso. Muito obrigado, doutor André Abud. Tenho o prazer de cumprimentar a doutora Natália, doutor Jean-Pierre Ancel, o nosso querido professor Marcelo Huck, professora Selma Lemes, e de participar desse evento com o lançamento desse livro, dessa cartilha Fundamentos Básicos sobre Arbitragem. Eu penso que nós precisamos mais do que nunca prestigiar os meios alternativos de resolução de disputa. Nós temos esse projeto aqui no Supremo e também no Conselho Nacional de Justiça, e acho que assim é por muitas razões. Em primeiro lugar, o mundo vive um processo profundo de transformações trazidas pela revolução tecnológica, e a decisão de determinados conflitos exige cada vez mais uma expertise própria, uma formação, uma especialização, que muitas vezes a formação mais geral dos juízes não consegue acudir da melhor forma. Em segundo lugar, porque o Poder Judiciário, desnecessário que eu diga, vive um momento de grande congestionamento. Nós temos em tramitação no Brasil mais de 80 milhões de processos, é provavelmente um recorde mundial, e passar por um processo de desjudicialização da vida é um imperativo, porque não há estrutura que resista para atender a tempo e a hora as demandas do judiciário com esse volume que nos assoberba a todos. Em terceiro lugar, porque acho que a evolução da prática da arbitragem no Brasil, com a formação de inúmeras instituições que se dedicam a ela e congregam árbitros de categoria, tem se revelado um grande sucesso. Como a professora Selma Lemes costuma demonstrar no seu trabalho sobre arbitragem em números, é crescente o número de arbitragens. A arbitragem é, em última análise, uma convenção privada e, portanto, só participam as partes que desejam participar e que se comprometem a tal. E, além de desafogar o judiciário, tem as vantagens que nós sabemos da especialização técnica do árbitro, da confidencialidade e, no geral, de mais celeridade, embora ali eu tenha ouvido uma ou outra queixa de que as arbitragens estão demorando um pouco mais, mas a verdade é que também o número de arbitragens vem se avolumando e talvez a oferta de árbitros não seja tão grande assim. Eu tenho muito prazer de apoiar e de falar sobre arbitragem. Aqui minha querida amiga e colega de faculdade, Nádia Araújo, que participou dessa história.
Eu me lembro, em algum momento, André, da década de 80, de ter ido a São Paulo assistir uma palestra do meu querido e saudoso mestre, Marcelo Jacó Dollinger, que era um entusiasta da arbitragem, e ele defendendo a arbitragem num mundo brasileiro em que ela não tinha nenhuma perspectiva de crescimento, porque ela era regida pelo Código Civil e pelo Código de Processo Civil, que em nada incentivavam, na verdade, dificultavam a arbitragem. Na arbitragem doméstica, a jurisprudência fazia uma distinção entre compromisso arbitral e compromisso, e, portanto, o fato de haver uma cláusula contratual prevendo a arbitragem em abstrato não significava que haveria arbitragem, porque o judiciário exigia que, instaurado o conflito concreto, aí sim que se celebrava o compromisso, e, portanto, bastava uma das partes não querer honrar a cláusula compromissória e a arbitragem não se desenrolaria. E havia ainda uma outra exigência, que era a exigência de homologação pelo juiz de direito que seria competente, e, portanto, criava uma burocracia a mais, e, às vezes, os juízes também tinham muitas opiniões e não apenas homologavam a arbitragem. E, na arbitragem internacional, a jurisprudência brasileira também exigia que houvesse uma homologação no país de origem, mesmo que o país de origem não exigisse essa homologação, e exigia também que as citações no Brasil fossem feitas por carta rogatória, o que estava mais para novela do que para uma forma expedita de se dar ciência do surgimento, da instauração, eu diria, da ação. De modo que, nesse ambiente, a arbitragem tinha um papel mínimo na história, eu diria, jurisprudencial brasileira. Até que, finalmente, veio a Lei da Arbitragem 9.307, de 96, com as duas novidades que, de certa forma, mudaram o jogo. Equiparou a sentença, o laudo arbitral à sentença judicial e dispensou a exigência da homologação judicial, passou a usar a terminologia genérica de convenção de arbitragem, que envolvia tanto a hipótese de cláusula compromissória quanto a de compromisso, e previu que, se a parte não se submetesse voluntariamente à arbitragem, poderia haver a execução específica daquela cláusula, e aí, então, parecia que a arbitragem ia deslanchar. E no plano internacional deixou de exigir a homologação e passou a aceitar a citação postal. E aí parecia que ia deslanchar. E aí o Supremo não ajudou na implantação da arbitragem no Brasil, num primeiro momento, num caso que envolvia uma homologação de um laudo arbitral da Espanha. Então, o ministro Moreira Alves suscitou uma questão relativamente à constitucionalidade da lei da arbitragem. Depois, o ministro Pertenci também aderiu à posição da inconstitucionalidade. O processo ficou parado muitos anos à espera de julgamento, e, quando veio a ser efetivamente julgado, foi uma decisão por 7-4, se alguém estiver lembrado, e as duas principais lideranças do Supremo, que eram o ministro Moreira Alves e o ministro Sepúlveda Pertenci, um e outro votaram contra a lei de arbitragem, que era um pouco essa visão, eu diria, oficialista do Brasil, de que tudo depende do Estado, de que tudo tinha que depender do judiciário, às vezes até uma certa ideia de reserva de mercado, reserva de poder, ainda muito inerente à formação brasileira. E passaram-se muitos anos até que, finalmente, foi validada a lei da arbitragem, e aí sim ela finalmente começou a sua trajetória, que eu penso de sucesso. E aí foram surgindo questões novas. A arbitragem no poder público passou a ser a grande questão. Aí, de novo, só podia ter arbitragem no poder público se houvesse lei autorizativa, o que também enfim, era um embaraço imenso que se criava. Hoje em dia, a arbitragem é regida pela Lei 9.307, pela Lei 13.129 de 2015 e por diversas disposições do novo Código de
processo civil, e a arbitragem, finalmente, com essa validação da lei, se expandiu, eu diria, no Brasil, por esses pontos positivos que eu gosto de destacar: a possibilidade da escolha do julgador, a celeridade na tramitação, uma certa flexibilidade do procedimento e a possibilidade de confidencialidade. De modo que, na minha perspectiva, o papel do judiciário é o de incentivar a arbitragem, de cooperar com a arbitragem quando necessário. Aliás, uma outra questão que surgiu, André, vocês terão acompanhado, era relativamente às medidas cautelares, quem é que teria competência para conceder a medida cautelar, e acabou prevalecendo o entendimento de que antes da instauração da arbitragem o judiciário poderia conceder medidas cautelares e depois da instalação prevaleceria a decisão do tribunal arbitral, e o judiciário, pela legislação, exerce o controle da arbitragem, eu diria um controle da idoneidade da arbitragem. A própria legislação prevê os casos em que ela é passível de anulação. Como todos sabem, há uma DPF aqui no Supremo que discute algumas questões associadas ao dever de revelação, e há uma legislação em votação no Congresso. Por motivos óbvios, eu não vou opinar nem sobre uma coisa, nem sobre a outra. E apenas lembrando, eu, no meu tempo, na minha outra vida, como advogado, com menos processos e possivelmente com menos problemas, eu fui árbitro, fui advogado em arbitragens e fui árbitro em algumas questões. Estava vendo aqui a lista dos colaboradores desse volume, e alguns deles foram parceiros meus em alguns juízos arbitrais. Aqui tenho colegas queridos, Arinda Nádia, Lauro Gama, Fabiane foi minha aluna em outra vida, é um prazer tê-la aqui, querida. E, portanto, tive chance de estar em palestras com o Marcelo, discutindo as questões de arbitragem, enfim. Portanto, eu tenho uma visão, tudo na vida é passível de aperfeiçoamento e, portanto, acho que nós pensarmos em diretrizes, eventualmente num código de ética, pode ser uma boa ideia, com adesão dos diferentes comitês, das diferentes instituições, mas a minha visão da arbitragem é uma visão positiva, porque desafoga o judiciário e porque, no geral, em litígios, sobretudo, de maior complexidade, eu acho que é capaz de produzir soluções melhores. De modo que eu felicito o Comitê Brasileiro de Arbitragem pelo lançamento dessa cartilha, que eu acho que ajuda as pessoas a compreenderem melhor como funciona a arbitragem no Brasil. Vejo com muita simpatia a ideia de o comitê coordenar a difusão de diretrizes básicas a que todas as instituições se submetam, e cumprimento o comitê pelo lançamento dessa cartilha, que, pelo que tive a oportunidade de vislumbrar, em primeiro lugar, ela é objetiva. Nesse mundo prolixo que a gente vive, ela é bem objetiva, um pouco atípico no mundo jurídico. Eu sou um defensor da revolução da brevidade e, portanto, acho que a arbitragem tem servido bem ao país, e agora nós vamos ouvir três, pelo menos, dos grandes expoentes da arbitragem no Brasil, para uma breve exposição. Muito obrigado por trazerem esse debate para o Supremo Tribunal Federal. E agora, com muito prazer, eu vou passar a palavra para a doutora Natália Lamas. Obrigada, ministro. Eu estou profundamente honrada de estar aqui hoje. Eu agradeço ao senhor por nos receber, ao CEBAR, que é a entidade que eu represento aqui hoje, na qualidade de diretora, pelo convite também para moderar essa palestra. Je voudrais aussi remercier Monsieur Ancel, qui est une des personnalités les plus importantes en France, qui a beaucoup contribué pour le droit de l'arbitrage international en France, d'être venu au Brésil juste pour cette intervention et l'intervention d'hier au SCJ. Donc,
Agradeço ao Marcelo e à Selma também por aceitarem o convite de virem palestrar um pouco sobre o desenvolvimento da arbitragem no Brasil. Então, para começar, vamos escutar o Monsieur Ancel, Jean-Pierre Ancel, explicar um pouco como foi a contribuição do judiciário francês, especificamente da Cour de Cassation, para o desenvolvimento da arbitragem na França. Monsieur Ancel, s'il vous plaît, vous avez la parole. Je vous remercie. Je voudrais... Bastante sucesso da arbitragem internacional. Quando, do início da intervenção de ontem no STJ, eu disse que tinham 3 clássicos e fundatores do direito da arbitragem internacional na França. Eu tratei primeiramente ontem, quer dizer, a cláusula de arbitragem considerada como autônoma e valável a priori, e válida a priori, e o princípio colorário, que é o princípio da competência, no qual o juiz francês faz uma aplicação estrita, no sentido que é proibido ao juiz francês de conhecer de uma questão quando haja uma cláusula, uma convenção arbitral. Então, nós temos na França a presença de um juiz estatal que aceita de recusar o julgamento, mas que mostra, portanto, a eficiência do poder de uma convenção arbitral como foi concebida pelo direito francês. Existem 2 outros grandes princípios que eu já falei e falarei hoje. De uma parte, nós temos a intervenção do juiz estatal junto ao árbitro, a fim de cooperar e assistir à arbitragem, e, de outra parte, para também exercer um controle da sentença arbitral. Porém, um controle que veremos que faz parte do soft law. Começamos, então, pela intervenção do juiz estatal na questão arbitral, que se manifesta de 2 formas. De uma parte, é a cooperação do juiz, que chamamos de juiz apoiador, juiz de apoio. É o juiz que coopera com a arbitragem. E o segundo forma de intervenção é o controle a posteriori da regularidade da sentença arbitral. Vamos ver, portanto, a cooperação judicial. Esta cooperação do juiz, em realidade, é indispensável ao funcionamento do sistema arbitral. Então, a função de apoiador, cuja distância e função são bastante alinhadas na jurisprudência, e graças a um decreto de 13 de janeiro de 2011 que reformou a arbitragem na França. O julgador pode intervir em 2 momentos na arbitragem, primeiramente para a constituição do tribunal arbitral e quando uma dificuldade se apresenta, e isso acontece frequentemente, que é a recusa de uma parte na designação do árbitro. Então, o juiz pode entrar nessa situação de crise e, da mesma forma, em caso de recuso de um árbitro, pode solicitar uma derrogação arbitral que vai se tornar obrigatória para os árbitros em matéria de direito internacional. E é necessário, às vezes, obter uma prorrogação do prazo. Para o arbitragem internacional, o juiz é o presidente do Tribunal Judiciário de Paris. Nós quisemos concentrar as arbitragens junto aos juízes da capital. Isso não forçosamente é o presidente que vai fazê-lo, mas existem juízes que vão adotar as medidas necessárias, e no exercício de tal missão de cooperação, o juiz de apoio francês faz prova de muito dinamismo, e eu vou citar um exemplo a vocês, e que é conhecido aqui, que se traduz por uma decisão da Corte de Cassação
de 2005, no caso, uma das partes encontrava-se confrontada a um risco da negação da justiça. E esta parte, portanto, estava na impossibilidade de encontrar um juiz estatal e um juiz arbitral que pudesse decidir a decisão de fundo, por meio de uma sentença. Então, isso foi bastante criticado, a situação, e o juiz francês decidiu que ele poderia intervir para evitar um risco da negação de justiça, da justiça. Então, o juiz estatal pôde participar normalmente, e isso foi um caso emblemático, já que o decreto que eu acabei de citar retomou os princípios e a jurisprudência dessa decisão, justificando, portanto, a intervenção do juiz de apoio. Ao lado do juiz de apoio, o juiz estatal pode também intervir numa sentença arbitral ou numa questão arbitral, a fim, notadamente, de tomar medidas provisórias ou cautelares, mas nunca o juiz pode intervir ou substituir a função do árbitro, isto, já que este tem a função fundamental de julgar a questão arbitral. Então, é uma missão que foi reconhecida a título constitucional, igualmente, para desbloquear situações que permitam negar a justiça, né? Já que todos esses casos que eu acabo de citar, o único objetivo do juiz não é de substituir o árbitro, porém colaborar e fazer com que a arbitragem possa ocorrer de forma normal. Assim, o juiz estadual pode ser chamado a ordenar o pagamento de um crédito que é contestado, se este crédito parece, em aparência, legal, o juiz estatal pode intervir antes que o tribunal arbitral possa acordar uma medida cautelatória em favor do credor. Então, isso faz com que o juiz coopere e divida, digamos assim, essa situação e essa questão arbitral. Então, o juiz francês vai, portanto, intervir, evitando uma participação violenta, porém sendo prudente. Em todo caso, o que é necessário reter, neste caso de intervenção do juiz estatal na arbitragem, é a proibição que lhe é feita de se imiscuir na decisão arbitral. Por exemplo, o juiz não tem o poder nem o direito de ordenar uma suspensão da decisão arbitral. Isso seria imiscuir-se de forma intolerável e que não é pertinente à arbitragem na França. Enquanto assistente e cooperante na arbitragem, a função principal do juiz estatal é, a posteriori, fazer o controle da sentença arbitral. Aqui temos que observar que ele exerce um controle prudente, né, e que toca a verificação que a sentença respeita os princípios fundamentais. Ou seja, ele é um observador do respeito aos princípios fundamentais. O recurso é aberto em casos particulares, 5 casos, previstos pelo artigo 15 do Código de Processo Civil francês. Eu vou examinar rapidamente esse recurso, que nós vamos constatar, de fato, que nenhum desses recursos não autoriza o juiz estatal a proceder a uma revisão com relação à decisão, à motivação sentencial. Ele não pode, portanto, modificar a sentença que foi aplicada pelo juiz arbitral. Isto foi decidido pelo juiz francês desde os anos 80 do século passado, retomando a regra geral que diz que o único recurso contra uma sentença arbitral internacional é o recurso para anulação, mas nunca a via da reforma sentencial.
Então, esses 5 casos são os seguintes. Primeiro caso, o árbitro se declara incompetente ou incompetente. É no caso que visa, portanto, a convenção da arbitragem, e o juiz vai verificar se o árbitro se declara competente ou incompetente, realmente respeitou a convenção de arbitragem na espécie. Então, pode tratar-se da validade ou invalidade de uma convenção arbitral, ou da expiração desta convenção, ou da sua inaplicabilidade. Neste caso, é claro, vejamos que imediatamente o juiz estadual é chamado a realizar de certa forma, uma revisão da sentença, já que ele vai analisar a forma como o juiz analisou sua competência, mas é uma revisão bastante limitada e que se concentra a verificar se a convenção é lícita ou não. Segundo caso, o tribunal arbitral foi irregularmente constituído. Então, é o caso no qual, frequentemente, uma das partes contesta a independência ou imparcialidade do árbitro. A justiça arbitral é uma justiça como justiça estatal, portanto, e supõe-se que os juízes sejam independentes e imparciais, portanto. Então, a independência é sempre questionada no fato de que os árbitros têm outras funções, evidentemente, são profissionais do direito, advogados, professores e profissionais do direito, juristas, e às vezes pode haver uma questão de parcialidade e que é alegada por uma das partes. Então, obviamente que o árbitro deve declarar previamente uma situação de parcialidade ou de algum certo compromisso que visa a sua imparcialidade, para evitar justamente que isto seja questionado por uma das partes e provoque uma anulação da sentença. O terceiro caso é o desconhecimento de sua missão arbitral. Neste caso, podemos analisar a missão principal do árbitro, que é julgar o litígio, e isso não pode permitir que entremos... Geralmente, trata-se de verificar se o árbitro realmente preencheu a sua missão, que é decidir segundo a lei, segundo o direito, ou tentar uma solução amigável. Frequentemente, alguns árbitros confundem essas duas funções e é necessário verificar que quando o árbitro foi designado para fazer uma composição amigável, ele deva respeitar aquilo para o qual ele foi designado. Então, houve um questionamento interessante de saber se o árbitro que se fundou nos princípios gerais de direito, princípios reconhecidos, que chamamos la lex mercator em direito francês, uma legislação não escrita, portanto, realmente decidiu segundo o direito. Isso foi contestado na Corte de Cassação Francesa em 1991 e a decisão foi que temos que nos referir às regras gerais do comércio, a lex mercatória, portanto, um árbitro pode apoderar-se dessa lei para fins de julgamento. Então, isso foi permitido pela Corte de Cassação Francesa a este conjunto de princípios que nós chamamos a lei mercatória, lex mercatória, e que são regras não escritas a caráter internacional, cuja prática é bastante importante. O quarto caso é a violação do princípio da contradição, do contraditório, o princípio do contraditório, que é fundamental no procedimento civil do direito francês, e que é o respeito ao equilíbrio entre as partes, permitindo a que as partes possam replicar os argumentos da outra. Princípio do contraditório do direito processual civil brasileiro, igualmente. É um caso que levou à anulação de uma sentença arbitral, o que pode fazer com que haja anulação de sentenças arbitrais. O último caso, e talvez o mais litigioso e, portanto, interessante, é o caso de reconhecimento de uma sentença arbitral contrária à ordem pública internacional.
Então, a ordem pública internacional é uma noção um pouco estreita em relação à ordem pública interna, e ela visa justamente assegurar o respeito dos princípios essenciais de toda a justiça, né? Aplicabilidade e respeito à justiça. Em um primeiro momento, a jurisprudência francesa tenta evitar toda decisão, evitando anulação, e tentou limitar o controle do juiz ao caráter flagrante e concreto da violação à equidade, expressando por meio disso que este caso foi extremamente limitado e não poderia servir para decisão de fundo sentencial. Motivação sentencial. Essa decisão foi infeliz porque houve realmente uma flagrância do não respeito e uma violação que não seria flagrante, portanto, não daria razão a uma anulação da sentença. Isso foi pouco satisfatório e, portanto, houve uma evolução a fim de que, recentemente, possamos anular esta sentença. Existe uma decisão de 1900 que se expressa da seguinte forma: 1922. Constatou-se que a Cor d'Appel deduziu que a execução da sentença, o reconhecimento de execução sentencial, e que teria por efeito fazer beneficiar a uma parte o produto de atividade delituosa, violava de maneira flagrante a ordem pública internacional, de forma que poderíamos, então, anular tal sentença. Então, passamos de um caráter flagrante à exigência racional que a violação da ordem pública só seja caracterizada, particularizada, e uma não caracterização flagrante não é razão para anular-se uma sentença. Acabamos de ver que o juiz pode trabalhar na arbitragem, porém ele tem função limitada, já que ele não pode imiscuir-se nas decisões arbitrárias do árbitro. E vamos ver que esta concepção arbitral, como nós situamos numa ordem jurídica autônoma e conforme, é confirmada pelo status da sentença arbitral internacional no direito francês. É o terceiro e último ponto que eu gostaria de expor a vocês, mostrando a vocês que o direito francês proíbe uma tal participação. O terceiro é o status jurídico da sentença internacional. É o terceiro ponto que eu gostaria de evocar. A sentença arbitral internacional, no direito francês, tem um status jurídico específico. O juiz francês decide que a sentença é uma decisão de justiça internacional. Quer dizer que ela não se incorpora em nenhum sistema jurídico estatal, já que ela emana de uma jurisdição que é ela mesma integrada de uma ordem jurídica estatal. Ela tem vocação a ser executada em qualquer país pelo fato da Convenção de Nova York. É assim que o direito francês, portanto, o direito francês da arbitragem internacional é muito tolerante, mais tolerante que a Convenção de Nova York, e mesmo que ela tenha sido anulada no seu país de origem, ela pode ser executada e analisada pelo direito francês. Várias decisões foram tidas pela Corte de Cassação francesa nesse sentido, e eu cito uma decisão I. Martin, de março de 94. Esta decisão implica o artigo 7 da Convenção de Nova York e que prevê que a pessoa que demanda a execução de uma sentença arbitral pode invocar o direito do lugar de execução se este for mais favorável que a regra da Convenção de Nova York, prevendo ela mesma. Ou seja, se o direito nacional é mais favorável, podemos invocar esse direito nacional.
como essa decisão arbitral foi anulada no seu país de origem, podemos então invocar o direito francês, e o juiz francês examina, portanto, essa decisão que foi anulada em seu país de origem, para ver se ela pode receber o julgamento do julgador francês. E o juiz francês decide que foi uma decisão anulada na Suíça, portanto, e essa decisão pelo juiz francês não era um motivo razoável para que não fosse julgado na França, portanto, e que houve então, portanto, uma revisão da decisão do juiz francês, do juiz suíço, perdão. Recentemente, a decisão de junho de 2007 foi uma sentença feita por um colégio arbitral de 5 membros, chamamos disso sentença, um procedimento local. Tratou-se de um contrato de venda e esta mercadoria foi perdida no caminho, na estrada, na Indonésia, entre a Indonésia e queria-se saber. O colégio arbitral julgou que existia, na época, um último recurso em Londres, e recurso fundado na aplicação do direito. Então, estatuindo com relação à matéria de fundo, houve uma decisão, o comprador obteve a possibilidade de executar essa sentença no colégio arbitral parisiense, e a Corte de Cassação, eu cito a vocês, a sentença arbitral internacional, que não está ligada a nenhuma ordem jurídica, é uma decisão de justiça internacional, cuja regularidade já foi examinada quanto aos países, e sua execução é obrigatória, aplicando-se o artigo 7 da Convenção de Nova York. Portanto, o comprador pode apresentar na França a sentença arbitral a fim de fazer prevalecer a sua decisão arbitral. E com relação, existem disposições do direito francês que podem ser invocadas e aplicadas, porém não prevê a anulação da sentença, e cuja anulação da sentença no seu país de origem seja uma razão de recusa da sentença internacional. Mesmo raciocínio da decisão Martin. Então, esses justiciáveis poderiam solicitar em França o reconhecimento da sentença e execução da sentença arbitral. Essa decisão é emblemática porque conta com uma definição internacional assimilada a uma decisão de justiça internacional, sem conexão estatal, e a sentença internacional, de fato, no direito francês, para o direito francês, não tem nacionalidade. Ela pode ser executada onde o direito permite. E o segundo ponto é que a Convenção de Arbitragem é uma ordem autônoma, e lembramos a doutrina que a Convenção de Nova York apresenta um direito mais favorável. Isso me lembra palavras de Philippe Fouchard, que dizia: imagine, por exemplo, uma sentença arbitral estrangeira anulada em seu país de origem pela razão que o árbitro é uma mulher. Você pode imaginar uma coisa parecida. Isto é motivo para anular uma sentença? E, evidentemente que não. E é um pouco o modelo desta jurisprudência que eu devo dizer, e mesmo contestada por alguns na França, todavia, podemos dizer que essa doutrina da arbitragem internacional, como ordem jurídica autônoma, foi aceita
e acolhida pelo decreto de 13 de janeiro de 2008, já que os autores da reforma confirmaram no relatório ao primeiro-ministro, que acompanhou o decreto, da existência de uma ordem jurídica em matéria de arbitragem internacional, ou seja, autonomia, portanto. Bom, esta ordem jurídica internacional, a conclusão, ela é feita de quê? De uma convenção da arbitragem reforçada graças a jurisdições específicas na França, instância arbitral assegurando o processo regular e assistência do juiz estadual e cujo controle sentencial permita uma qualidade da justiça arbitral e, finalmente, uma sentença verdadeiramente internacional, autorizando a circulação além das fronteiras e sob controle do árbitro em prioridade, do juiz em seguida, em relação à ordem pública internacional e as causas de anulação estritamente limitadas pela definição e adoção, bem como o direito francês, eu creio, permite um bom funcionamento da arbitragem internacional e eu creio que podemos assegurar que isto funciona muito bem. Agradeço a todos. Merci, monsieur Ancel. Não é por isso que a gente vê que a França não é o país de legislação mais avançada em termos de arbitragem internacional à toa, né? O judiciário foi muito importante na formação dessa jurisprudência e a gente chegou ao ponto de, com o Marton e o Traballi, que foram mencionados pelo Ancel, a gente ter uma ordem jurídica mais favorável, um ordenamento jurídico mais favorável do que a própria Convenção de Nova York, aplicando, então, o artigo 7º, que foi um dos comentários do Ancel. Passo a palavra, então, agora à professora Selma, que é a primeira-dama da arbitragem, como todos já sabem, que vai falar um pouco sobre o histórico da arbitragem no Brasil e dos ciclos pelos quais a arbitragem passou e vem passando. Professora Selma, por favor. Bom, muito obrigada, Natália. Prazer muito grande estar aqui, uma honra, na verdade, de compor essa mesa com insignes colegas e professores, ministro Barroso. O ministro Barroso fez a sua exposição, começando falando sobre o incidente de inconstitucionalidade, o 5.206/7, né, que foi proposto alguns 2 meses, ou melhor dizendo, quando a lei ainda estava em vacatio legis, né? Foram momentos de muita insegurança da arbitragem no Brasil, e eu me lembro muito bem que Carlos Alberto Carmona, Pedro Batista Martins e eu tivemos várias vezes aqui na casa, no Supremo, conversávamos com os ministros, e foi um momento de que nós pudemos perceber da necessidade de instruí-los com a doutrina internacional, com as matérias que referente à arbitragem, porque era um instituto praticamente desconhecido no Brasil. Muitos ministros falaram, olha, nós só tínhamos contato com essa matéria quando chega aqui, raramente, sentenças arbitrais estrangeiras, arbitrais, para serem reconhecidas e sistema de homologação. Nesse momento, então, nós sentimos a necessidade de compilar a doutrina, porque era uma época que nós não tínhamos a internet acessável, né, como temos hoje, mesmo doutrina a respeito. E compulsamos e coligimos diversos textos de doutrina, de jurisprudência estrangeira, e entre essas jurisprudências estrangeiras estavam a jurisprudência da Suprema Corte Espanhola, de 1988, que interessante que a Constituição Espanhola tem um dispositivo no seu artigo 24, da Constituição de 1978, idêntico ao nosso artigo, muito parecido com o nosso artigo 5º, parágrafo 35, com referência à prioridade do judiciário. E qual não foi a nossa surpresa quando alguns votos foram surgindo, e especialmente o voto do ministro Ilmar Galvão, que ele cita esse precedente, né, esse precedente da Corte Espanhola, porque não se discutia, na verdade, a constitucionalidade da lei de arbitragem, mas de algum de seus dispositivos.
Como a Natália comentou, nós vamos fazer assim uma breve retrospectiva da arbitragem no Brasil, seu desenvolvimento, e é importante notar que a lei de arbitragem ela surge sem alarde, ela é fruto da sociedade civil, uma lei simples, com 44 artigos, mas que teve a capacidade de angariar a experiência do direito comparado, a lei modelo da Uncitral, e se adaptar ao que nós tínhamos antes, porque a arbitragem no Brasil não era nenhuma novidade, né? Desde as ordenações filipinas, de 1604, nós já tínhamos a arbitragem como prática na nossa legislação. Mas, então, a lei veio e, de uma maneira simples, como eu comentei, né, adotou os principais conceitos e princípios que existiam sobre a arbitragem, desenvolvidos, especialmente também desenvolvidos na França, e enfrentou, como o ministro Barroso falou, os dois principais problemas da arbitragem, né, que era dar efeito vinculante à cláusula compromissória e reconhecer a sentença, o laudo arbitral, que passou a ser chamado sentença arbitral, como um título executivo judicial. Esses dois pontos foram fundamentais para que a arbitragem realmente tivesse um vigor necessário. Mas a lei também foi mais além. Ela introduziu princípios e conceitos importantes para a arbitragem. Ontem nós tivemos a possibilidade de discutir, de comentar no STJ o princípio da competência, o princípio da autonomia da cláusula compromissória, a questão de cláusula arbitral vazia, a importância do número cláusulas do artigo 32, com referência à ação de anulação da sentença arbitral. Tivemos a experiência de verificar que, em muitos países em que a lei previa como motivo de ação de anulação a ordem pública, era uma porta aberta para impugnações, era realmente, vamos dizer assim, um desserviço para a arbitragem. E a lei de arbitragem não traz isso. O artigo 32, a única possibilidade de você invocar ordem pública é a ordem pública improcedendo, violação de direito processual, portanto, né, do devido processo legal, e todas essas inovações chegaram num ambiente que nós estávamos no marco zero da arbitragem, né, um marco zero, e que exigia o quê? Exigia uma mudança de mentalidade, exigia a percepção de que a arbitragem constitui um microsistema com princípios e conceitos e regras próprias. E evidentemente, isso representou um grande desafio para a sociedade brasileira, um desafio para os advogados, e nós tivemos a felicidade de ter um poder judiciário, que veio e que interpretou corretamente os seus princípios e os conceitos da lei de arbitragem. Eu costumo dizer que a lei de arbitragem foi pavimentada ao contrário. Ela primeiro veio aqui para a Suprema Corte, em que teve como relator o ministro Jobim, na época, e ele ficou... o seu relatório representou uma análise profunda de todos os dispositivos da lei. Não foram apenas comentados os incisos da lei que tratavam do pseudo-inconstitucionalidade daqueles princípios, que era o artigo 6º e 7º da lei, mas foram analisados todos os seus princípios. Então, isso fez com que a lei de arbitragem já nascesse com a chancela do Supremo Tribunal Federal. E é muito importante que isso permaneça, porque a lei de arbitragem ela é absolutamente consentânea com a Constituição Federal e com os princípios da arbitragem mundialmente aceitos. Nesses 27 anos da lei de arbitragem, nós podemos dividir, né, esse desenvolvimento em 3 etapas. Né? A primeira etapa foi uma etapa que foi importante de se divulgar no ambiente brasileiro, no ambiente jurídico brasileiro, divulgar os seus duas questões práticas, vamos dizer, premissas importantes, né? Primeiro, foi tecer um critério comparativo com o que nós tínhamos antes e o que mudou, e trazendo e explicando o que era novo e o que era inédito. Para nossa surpresa, e também acho que era o momento em que se vivia no Brasil, a aderência ao Instituto foi muito grande. Né? Houve uma pungente manifestação da comunidade jurídica brasileira,
o entusiasmo contagiante dos estudantes de direito e dos advogados, porque isso representou uma nova forma de exercer a advocacia, uma nova forma da prestação jurisdicional, mais moderna e muito mais rápida. E é importante, de novo, reiterar que tudo isso foi graças ao Poder Judiciário, que traçou esse caminho de segurança jurídica para que pudéssemos trilhar a arbitragem. Nós não podemos esquecer a frase de Cabral de Moncada, que diz que a lei reina, mas é a jurisprudência que governa. Em 2015, a lei de arbitragem sofreu um aprimoramento, né, pela Lei 13.129, com a inserção, muito interessante isso, com a inserção de muitos dos seus dispositivos que tinham sido firmados pela jurisprudência, porque naquele período da lei de arbitragem em vigor, as lacunas da lei, as dúvidas quanto à sua aplicação foram dirimidas pelo Poder Judiciário. Então, no texto da lei 13.129, nós vemos reproduzidas muitas dessa jurisprudência prévia já sedimentada. Mas também trouxe inovações, a questão da prescrição, a carta arbitral, a estipulação expressa, que não que fosse necessária, mas da participação da administração pública na arbitragem, e hoje nós verificamos a importância da utilização da arbitragem no setor público. Nós sabemos que os contratos de parceria público-privada, os contratos de concessão, a inclusão da cláusula compromissória representa uma cláusula financeira, porque ela reduz custos de transação, não é apenas uma cláusula jurídica, e isso, a pesquisa de arbitragem em números de 2022 ressaltou que houve um aumento de 33% das arbitragens com a administração pública, merecendo ressaltar que a administração pública, ao aderir efetivamente à arbitragem, ela também se preocupou em ter um corpo de advogados públicos que fosse capaz de defendê-la, e a experiência tem demonstrado que a administração pública tem sido vitoriosa em muitas das arbitragens, né? Isso tudo que eu acabei de relatar foi o segundo estágio da arbitragem, que foi o estágio do seu desenvolvimento, né? E o momento atual, a terceira etapa, é o estágio da fase atual, é a fase do desafio, né? Por que o desafio? Porque é o compromisso e a responsabilidade de manter este avanço, de aprimorar o Instituto por meio, especialmente, não de alteração da legislação, mas da sua autorregulamentação. Nós sabemos que nós vivemos em um universo multifacetado e dinâmico. O direito da arbitragem é um direito em movimento. Por quê? Porque ele se adapta às necessidades, né? Ele é fruto do progresso da arbitragem. As relações empresariais são relações complexas e cada vez exigem mais. O momento que nós vivemos é um momento de muitas alterações no ambiente empresarial como um todo, em âmbito mundial. E esse aperfeiçoamento, ele é reconhecido e executado, algumas vezes por alterações nas legislações, mas muito mais por mudanças na sua própria autorregulamentação. E como é que é essa autorregulamentação da arbitragem? É por meio dos regulamentos das câmaras de arbitragem. Praticamente, a partir de 2012, nós vivenciamos várias alterações nas câmaras e preocupadas em atender a demanda fruto dessa complexidade empresarial, nós verificamos que os regulamentos de arbitragem passaram a conter regras específicas sobre integração de partes adicionais, multiplicidade de contratos, efeitos abrangentes da Convenção de Arbitragem, consolidação de arbitragens para se evitar decisões conflitantes, hábito de emergência, uma experiência fantástica que está sendo tão utilizada na arbitragem, especialmente, inclusive, também pela administração pública, em que o árbitro analisa aquele ponto, como se fosse uma medida de urgência, uma medida cautelar, ele analisa o ponto específico e depois a questão, ele decide rapidamente e a questão é reputada depois para o tribunal arbitral, que vai decidir se aquela decisão se mantém ou não. Durante a pandemia, surgiram problemas com referência à solução de conflitos
de questões de pequeno valor, né? As câmaras rapidamente editaram regulamentos de arbitragens expeditas, em que a arbitragem mais simples, por seu valor, com árbitro único, com dispensa de perícia, e isso tudo tem sido extremamente praticado. A arbitragem na área trabalhista, a reforma que houve em 2017 na área trabalhista, tem demonstrado a utilização da arbitragem nessa área. A Camarb, a Câmara de Arbitragem Empresarial do Brasil, a pesquisa também revelou que o primeiro status em termos de quantidade de arbitragens é nessa área, na Camarb. Arbitragens, agora mais recentemente, as necessidades, por exemplo, de arbitragens multipartes societárias, que são as chamadas arbitragens coletivas na área societária. E, atualmente, as câmaras de arbitragem estão trabalhando em regulamentos para a produção antecipada de provas, de acordo com o que foi a orientação que recebemos do próprio Poder Judiciário. O STJ sinalizou que a produção antecipada de provas prevista no CPC, quando se tem cláusula compromissória, é de competência do árbitro. As diretrizes do SEBAR sobre o dever de revelação, tudo isso é fruto e que demonstra que a arbitragem é um direito em movimento, né? E nós não podemos esquecer que o Brasil ele é realmente um case internacional em termos do desenvolvimento da arbitragem, e que hoje na Câmara de Comércio, na Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional, o Brasil ocupa o 2º lugar no mundo em número de arbitragens, só precedido pelos Estados Unidos. É importante notar, já finalizando, que a arbitragem atingiu esse estágio por gerar segurança jurídica, economia nos custos de transação e, o mais importante, a confiança na sua utilização. E tudo isso porque o Poder Judiciário referenda os seus conceitos, os seus princípios e a sua aplicação. O ministro José Augusto Delgado, num artigo muito interessante, ele trouxe uma definição muito apropriada para a arbitragem. Ele disse o seguinte, que a lei de arbitragem introduziu no Brasil um direito de 4ª geração. Então, o que seria o direito de 4ª geração e por quê, né? E aí ele explica que o direito de 1ª geração foram as reformas do direito processual, todavia ele estava profundamente apegado a um formalismo para aumentar a segurança jurídica, mas que na verdade, obteve foi a possibilidade de muito mais manobras dilatórias da prestação jurisdicional. O direito de 2ª geração é aquele que tentou, embora não tenha conseguido, romper com a burocracia processual. E o 3ª geração é o que enfatiza a necessidade de se prestigiar ações coletivas. E, portanto, a lei de arbitragem introduziu no Brasil um direito de 4ª geração. E, para finalizar, eu queria, já que nós estamos na casa de Rui Barbosa, lembrar a sua célebre frase proferida na 2ª Conferência de Haia, de 1907, que criou a Corte Permanente de Arbitragem. A arbitragem vive da confiança e o judiciário da obediência. Muito obrigada. Obrigada, professora Selma. Foi maravilhoso, como sempre. E eu acho que mostra que, pelo caminho da autorregulação e o alinhamento com os padrões internacionais, eu acho que a gente anda no caminho seguro, né? O Gaillard falava, e a referência ao Gaillard não é à toa, a gente está na frente de uma das referências do judiciário francês. O Gaillard foi uma das referências da advocacia francesa na arbitragem, e ele falava que a gente tinha que evitar os paroquialismos, né? Então, eu acho que o Brasil, caminhando nessa direção, caminha bem. Vou passar, então, a palavra agora ao professor Huck, para falar um pouco justamente, então, sobre o papel do judiciário até então, abordando os momentos em que foi muito favorável, os momentos que talvez pudesse ajudar mais, né? Professor Huck, obrigada. Obrigado, Natália. Boa tarde a todos. Uma alegria imensa estar aqui, por todos os motivos. Pelo lançamento do livreto, da cartilha do SEBAR,
E justamente nesse evento, no Supremo Tribunal Federal, com presenças tão ilustres e sob a presidência aqui na mesa do ministro Barroso, que tem no meu coração e na minha mente um lugar especialíssimo, lugar que só tem crescido nos últimos anos, a partir do momento que ele deixou de ser advogado. Não que ele não fosse um excepcional advogado, mas agora eu tenho certeza que eu não vou encontrá-lo do outro lado. O que é uma... Eu vou encontrá-lo lá na frente, mas do outro lado, contra mim, não. Amigos, por que, antes de eu entrar na discussão do que o judiciário tem ajudado e, às vezes, atrapalhado o desenvolvimento da arbitragem? Porque nós que tínhamos positivada no nosso direito à arbitragem, desde 1850, no Código Comercial, porque só se começou a falar em arbitragem posteriormente à Lei 9.307 de 96. Ministro Barroso, no começo, na abertura da sessão, já disse por que nós tínhamos um Código Civil e um Código de Processo Civil que regulavam o chamado juízo arbitral de uma forma absolutamente inócua, burocrática e que inviabilizava praticamente a arbitragem. Então, não tinha. A gente tinha arbitragem na lei desde 1850 e era desconhecida. E isso, mesmo em 1996, quando vem a lei, pouquíssima gente sabia. Então, eu digo que naquela época os advogados se dividiam em dois grupos. Um imenso grupo que não conhecia nada da arbitragem e um grupo menor que era contra a arbitragem. Porém, naquele momento, naquela década de 90, o mundo passava por uma transformação, economicamente falando, radical. E o Brasil, nessa linha, acho que alguns se lembram, eu me lembro bem, porque em 1990 eu já saía do curso primário, então, naquela época, o Brasil teve a segunda abertura dos portos. A nossa economia, que desde a República, passando pela Primeira, pela Segunda Guerra, era uma economia fechada, circunscrita, alheia ao que ocorria no mundo. A gente exportava café e só, e importava todo o resto. Nessa década de 90, ocorre no mundo a globalização do comércio internacional. E o Brasil abre a sua economia para investimentos estrangeiros e, obviamente, para exportar os seus investimentos, os seus produtos. Naquele momento, já se falava insistentemente numa nova lex mercatória. O que era isso? Seria um conjunto de regras, não o direito internacional público, que regulava as relações entre os Estados, não o direito internacional privado, que estabelecia normas para regras de conflito entre direitos, mas se falava numa lex mercatória que seria um direito supranacional, acima dos direitos, que seria informado pela prática do comércio internacional, sem necessidade de fincar raízes em quaisquer direitos nacionais. Era uma lei dos comerciantes, era um direito internacional do comércio. Esse direito internacional do comércio precisava de uma jurisdição. E a arbitragem foi a resposta para a lex mercatória, a resposta jurisdicional. Criou-se uma sistemática de solução de conflitos especializada, particularmente especializada para conflitos de natureza comercial, para conflitos de natureza patrimonial, nos quais a lei admitia transação. E assim chegamos à arbitragem, chegou a arbitragem no Brasil, com o trabalho incessante de uns poucos, mas grandes batalhadores, e aqui presto minha homenagem
pelo trabalho da doutora Selma Lemes, naquela oportunidade, como uma das 3 redatoras do anteprojeto da lei de arbitragem, e a partir de então, não se passaram nem 3 décadas, e a gente está no Supremo falando de arbitragem. O que, a meu ver, é a consagração da arbitragem. E o que eu vou tratar agora, ainda que rapidamente, é da influência do judiciário nesse desenvolvimento da arbitragem, que foi uma convivência, é uma influência decorrente de uma convivência nem sempre muito harmônica. Logo depois, no começo, logo depois, que eu volto a isso depois, que o Supremo declara a constitucionalidade da lei, eu participei de um congresso em Fortaleza da Associação Latino-Americana dos Magistrados. E eu era um dos raros advogados entre dezenas de magistrados que vinham da América Central, do México e de toda a América Latina. Juízes e desembargadores. E eu participei de uma sessão sobre arbitragem. Havia, eu não posso, eu posso até usar, havia ciúme dos magistrados em relação à arbitragem. Havia uma preocupação. Eu até me lembro que eu brinquei, senhores, não precisam se preocupar. Se os senhores estão preocupados em ficar sem trabalho, eu garanto que diariamente novos processos entrarão nas suas varas, nos seus tribunais, independentemente do desenvolvimento da arbitragem. O ministro Barroso falou dos milhões de processos, o que é verdade. A arbitragem teve sucesso, a arbitragem ganhou essa importância e o judiciário continua o mesmo. O que eu queria, então, rapidamente, eu sei que o tempo meu é muito pequeno, mas também não é muito grande a minha ciência, comentar com vocês, e aí o Supremo vem à baila. Hoje em dia, tudo que se fala em arbitragem de jurisprudência é o STJ, porque é lá que são discutidos os acórdãos que tratam de arbitragem. Mas houve um tempo que o Supremo cuidava disso. Tem uma decisão, não sei se vocês conhecem, mas eu acho maravilhosa, uma decisão anterior à lei, hein? É uma decisão da década, a última decisão, começa nos anos 50 e termina nos anos 70, do famoso caso Lage. Não sei se todos conhecem esse caso. O caso Lage é bem conhecido. A família Lage era uma família muito rica no Rio de Janeiro, então eles têm um primeiro caso muito interessante de direito internacional privado, porque a senhora Lage, ela era viúva do Henrique Lage, que foi prefeito do Rio. Ela era uma senhora muito católica. Quando ela fica viúva, ela vai para Roma para morar próximo do Papa. É verdade, isso não é piada, não. E ela deixa toda a sua fortuna, ela não tinha filhos, herdeiros diretos, ela deixa um testamento hológrafo. Aqueles que estudaram direito civil devem lembrar, hológrafo é aquele testamento que é escrito de próprio punho, sem testemunhas. E a senhora Lage deixa um testamento hológrafo para a igreja, para o Vaticano. E ela tinha uns sobrinhos que ficaram muito bravos, vocês podem imaginar, uma fortuna muito grande para o Papa. E eles entram aqui no Supremo chega no Supremo uma discussão sobre a validade do testamento hológrafo no Brasil, já que esse testamento não existe. O Brasil precisa ter testamento público, com testemunha, enfim, não existia. E o Supremo dá, e essa é uma decisão de direito internacional privado, uma decisão muito interessante, que é o locus regit actum. Quer dizer, era válido o testamento hológrafo onde essa senhora fez o testamento, ou seja, Roma, Itália? Sim, era válido. Então vai ser respeitado e, obviamente, os lagezinhos ficaram muito tristes porque a igreja ganhou uma parte poupuda do patrimônio. Mas anos depois, os filhos, enfim, os herdeiros, não era o caso dos herdeiros, mas aqueles que haviam assumido as empresas, vão muito mal. E chega um momento que eles tinham empresas de navegação, estaleiros, transportes, etc., e tudo isso vai muito mal no pós-guerra. E encontram uma boa solução naquele tempo, que o Estado, a União, incorporou todos os bens da família Lage, para que não falisse, preservasse os empregos.
Mas a família Lage, tá bom, você incorporou, anos depois a família Lage pleiteia uma indenização pela incorporação, que na realidade fora uma expropriação. Há uma primeira decisão e há um acordo, chega-se a um acordo. Vamos pagar, a União vai pagar tanto a família Lage. Quando, na hora de pagar, e esse é um grande problema dos governos que se sucedem, o novo governo fala, cara, isso aí quem acertou foi o governo passado, eu não vou pagar isso não. Então, entendem, na discussão, de fazer uma arbitragem para avaliar o patrimônio da família. Feita a arbitragem, eu mas de fato, um dos árbitros, isso está aí na história, é um professor da Faculdade de Direito de São Paulo, da USP, professor Sampaio Dória, e se chega a um valor. Então, o governo, a União teria que pagar esse valor, e aí a Procuradoria-Geral entende que a decisão era nula, porque o Estado não pode se submeter à arbitragem. E que aquela arbitragem era nula, o Estado não pode abrir mão da sua soberania, imagina abrir mão da sua soberania para 3 carinhas, que eu nem sei quem são, então não pagamos. E inicia-se um procedimento, e ele vem aqui para o Supremo, onde se dá uma decisão marcante, isso é já em 1973, o processo 71467 da Guanabara, recurso especial, em que o relatório do então ministro Bilac Pinto diz o seguinte: na tradição do nosso direito, o instituto do juízo arbitral sempre foi admitido e consagrado, até mesmo em causas contra a Fazenda. Selma, antes de vocês fazerem o anteprojeto, o Supremo já dizia que era da nossa tradição. Era muito difícil implementar, mas que era uma tradição difícil de implementar, mas era a tradição até em causas contra a Fazenda. Então, isso está aqui. Então, é uma manifestação do Supremo, que termina na década de 70, pró-arbitragem. E eu diria que aquele ciúme, aquela restrição que os magistrados tinham lá em Fortaleza não se corporificou. Eu não vou aqui entrar em detalhe, mas se vocês verificarem os números que estão sendo levantados, as decisões dos tribunais de primeira e segunda instância são, sobretudo nas ações anulatórias de sentença arbitral, são muito favoráveis à arbitragem. São raríssimos os casos em que se anula sentença arbitral. Raríssimos. O que, de certa forma, ou de grande forma, é um prestígio do judiciário a arbitragem. Então, eu diria que, num primeiro momento, eu vejo a relação judiciário-arbitragem de forma absolutamente numa convivência pacífica e, sobretudo, criadora. E no meu modo, cada vez que eu leio uma decisão judicial sobre arbitragem, eu me animo mais com esse interrelacionamento. Obviamente, e eu não vou nem falar disso de novo, nós temos uma decisão fundamental para a arbitragem, que é aquela discussão que Selma mencionou, que o ministro Barroso também falou, no famoso caso do processo de sentença estrangeira 5.206 da Espanha. Naquele então, o Supremo se dividiu em 2 blocos. Um que dizia, não, essa lei, aí já estávamos discutindo a constitucionalidade da lei de arbitragem. Parte do Supremo dizia, não, gente, isso é inconstitucional. Está escrito na Constituição, nada pode ser subtraído à apreciação do Poder Judiciário. Portanto, a arbitragem está subtraindo uma decisão jurisdicional do Poder Judiciário, portanto, isso é inconstitucional, diziam alguns ministros. Felizmente, prevaleceu a tese. Claro, nada pode ser impedido de se levar ao Poder Judiciário, mas não sou obrigado a isso. Não há obrigação de eu levar ao Judiciário. Eu posso pedir para o meu amigo decidir, eu posso pedir para o árbitro decidir. E essa decisão, vejam, a lei é de 1996. Essa decisão é publicada, se não me engano, em 98.
em 2003, né? Esse período entre a edição da lei e a decisão do Supremo foi um período de absoluta insegurança contra a arbitragem. Porque aqueles que não conheciam a arbitragem continuaram sem conhecer. E aqueles que conheciam e gostavam ficaram inseguros de aplicá-la. Na medida em que havia uma discussão no Supremo de que tudo aquilo podia ir por água abaixo, porque seria inconstitucional. Então, ministro Barroso, com segurança, se a arbitragem hoje tem o tamanho que tem a importância que ganhou e o desenvolvimento que tem, sem dúvida, por essa segurança jurídica que, como diz a Selma, foi ao contrário. Primeiro declararam a constitucionalidade e depois ela teve sucesso. Eu poderia aqui me estender com várias decisões que prestigiaram a arbitragem, algumas nem tanto. Eu só vou mencionar rapidamente 2 casos que me incomodam, tem várias que prestigiaram, então não é questão de equilibrar, mas eu vou mencionar 2 que eu acho que atrapalharam um pouco. A primeira, um caso, uma decisão em que, aliás, eu até tinha sido árbitro lá atrás, há um conflito de tribunais arbitrais. 2 tribunais arbitrais são constituídos, no caso da JBS, 2 tribunais arbitrais são constituídos. Eu não vou contar a história aqui. Os minoritários entram com arbitragem para que sejam julgados e condenados administradores e controladores por má administração, má gestão, corrupção, todo o problema da Lava Jato. E essa arbitragem transcorre nessa que eu era um dos árbitros. Posteriormente, a sociedade, a SA, faz uma assembleia, ela havia se recusado a isso, ela faz uma assembleia e decide entrar com ação contra os administradores. E uma nova arbitragem é proposta dessa vez pela sociedade. Então eu tinha uma arbitragem pela sociedade e uma anterior pelos minoritários. Isso vem aqui para o STJ, e o STJ, a meu ver, avançando no princípio da competência, decide que a segunda arbitragem, quer dizer, a meu ver, até aplicando erroneamente ou de forma não adequada, chamemos assim, o problema da litispendência, entende que a segunda prevalece. Mas estão brigando até hoje. Eu renunciei a esse caso, então não tenho mais... tenho acompanhado só e me interessa muito saber como essa história vai acabar. O caso Abengoa também, que todos conhecem, que é um caso interessante, em que havia uma sentença arbitral do exterior. Essa sentença havia sido contestada no judiciário do exterior, nos Estados Unidos. O judiciário americano havia dito, não há impedimento do árbitro, era uma questão, você devia ter declarado o quê, e ele não declarou. O judiciário americano mantém a sentença arbitral, e quando ela vem para o STJ reexamina isso e anula a sentença, numa aplicação curiosa, professora Nádia, da ordem pública internacional. Concluindo, a arbitragem hoje é um sucesso no Brasil e tende a crescer. O fato de estarmos aqui, repito, é uma prova disso. Mas eu queria compartilhar com vocês um sentimento que eu tenho há muito tempo e que é um pouco de psicologia, sei lá, ou sociologia geral, que no Brasil, e eu faço autocrítica aqui, o nosso ministro Ancel, acho que ele não entende tudo que eu falo, então ele é o único estrangeiro, então, não, e tem a senhora Ancel também, mas de qualquer maneira, eu acho que nós temos, nós brasileiros, uma ojeriza ao sucesso. Eu vejo em sociedades outras desenvolvidas em que o sucesso serve de exemplo. Puxa vida, sujeito saiu de uma família paupérrima, teve uma boa ideia, ficou milionário, que maravilha, ele é um exemplo para todos nós. No Brasil, se acontece a mesma coisa, saiu lá de baixo, teve sucesso, ficou milionário, todo mundo fica torcendo para ele ir para a falência.
é uma coisa curiosa isso. Nós temos dificuldade em conviver com o sucesso alheio. Aliás, não sei se vocês já perceberam, toda vez que alguém fala que a gente está tendo sucesso em alguma coisa, a gente bate na madeira. Para quê? Para isolar. Então, o que eu acho da arbitragem é isso. Quer dizer, tem muita gente que nem sabe direito o que é, mas como tem sucesso, eu sou contra. Então tem, sei lá, 30 anteprojetos de lei para cortar as asas da arbitragem, para transformar a arbitragem em mais um penduricalho qualquer. Então nos cabe, a nós que gostamos e que trabalhamos na arbitragem, se me permite, ministro, eu sei que todos estamos atrasados, mas é uma parábola que uma vez me perguntaram numa palestra. Então, Marcelo, o que a gente pode fazer pela arbitragem? E aí eu me lembrei de uma história, não sei se todos conhecem. Tinha um menino, netinho, que tudo que ele perguntava para o avô sabia a resposta. Vovô, vai chover hoje? O vovô dizia, vai, e chovia. Vovô, vai fazer sol amanhã? Vai, e fazia. Vovô, vai amadurecer aquela maçã quando? Vai amadurecer a semana que vem, e amadurecia. E o netinho não aguentava mais tanto acerto do avô e elocubrou, o menino era inteligente, pensou, já sei. Vou caçar um passarinho vivo, vou pôr no bolso. E vou perguntar, vô, o que eu tenho no bolso? A mãe certamente vai dizer, um passarinho. Aí eu pergunto, vivo ou morto? Aí se ele disser morto, eu solto o passarinho. Se ele disser vivo, eu esmago o passarinho. Dito e feito, o neto foi ao avô. Vovô, o que eu tenho no bolso? Um passarinho. Vovô, vivo ou morto? O avô olhou para ele e disse, vivo, mas tome muito cuidado com ele. É isso que nós temos que fazer com a nossa arbitragem. Ela está viva, mais do que nunca. Mas, gente, vamos tomar muito cuidado com ela. Muito obrigado. Obrigada, estou encantada. Muito obrigada pelas suas palavras e acho que a gente está ciente de que tem que tomar esse cuidado e manter o Brasil no rumo certo para a regulação da arbitragem. Bom, acredito que tenhamos cumprido nossa missão hoje e agradeço mais uma vez ao ministro, ao STF, por ter nos recebido. Isso nos honra muito de poder lançar esse pequeno manual, essa cartilha aqui no tribunal e declaro encerrados os trabalhos. Obrigada. Doutora Natália, aqui tem uma tradição que encerra os trabalhos é o presidente. Botaram no meu roteiro para eu encerrar, desculpa. Agradecendo imensamente a presença de todos os integrantes do Comitê Brasileiro de Arbitragem, doutora Andréa Abud, doutora Natália, professora Selma Lemes, nosso querido Marcelo Huck, nosso convidado Jean-Pierre Ancel, agradecendo a presença de todos e louvando uma vez mais a cartilha que eu tive chance de folhear aqui, achei de grande interesse, eu declaro encerrada a sessão. Obrigada. Desculpa.